Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Pessoal, hoje vamos iniciar nossa aula, com oração. Sabemos que as coisas não são fáceis, mas fica bem melhor quando estamos juntos, unidos, porque a união, gente, sempre faz a força, Então vamos começar hoje com oração, tá? Convido a todos vocês a orarmos, a rezarmos nesse momento, Vamos rezar, vamos interrogar ao Senhor para que nos ajude, tá? Vamos fazer a oração universal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dás hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos inimigos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui quem fala é o seu professor Emerson Silva, o Emersonzinho da Química, professor de Química do Colégio de São José. Beleza, gente? Pessoal, nós já terminamos o primeiro livro e nós vamos iniciar com toda a força, e potência para a gente no primeiro capítulo aí de Química do livro 2, tá? Então, nesse livro nós vamos estudar coisas muito boas, muito interessantes. Entre elas estão as ligações químicas e tipo de substância. Por exemplo, Rosso, nós vamos trabalhar, explicar como as ligações acontecem. Qual é a ligação de sal de cozinha? Qual é a ligação de um grafite? Que tipo de ligação tem um diamante? Porque sabemos que existem ligações diferentes. Vamos falar de polaridade e forças intermoleculares. Eu acho que alguém perguntou a mim, se eu pego talco, passo na mão e coloco na água e não me molho. Porque algumas substâncias elas não se misturam justamente por causa disso, por causa da polaridades, E também vamos falar sobre forças intermoleculares, inter e intramolecular, tá? Inter entre moléculas, tá? E intra será dentro da molécula, Vamos falar bem sobre dissociação e ionização, os conceitos de ácido. Cara, nós vamos trabalhar com os ácidos diarrênios, ácido de Bustanti-Lawrence e de Lewis, que é uma atual, e também já temos outras atualizações muito massa que são utilizadas ainda hoje. Vamos falar um pouquinho também sobre bases e sais, tá? O que é uma base, o que é um sal do cotidiano e suas funções inorgânicas. Beleza, pessoal? Posto isso, nas ligações químicas, que é o nosso primeiro capítulo, nós vamos falar desses três carinhas aqui. Regra do octeto, tá? O que seria essa regra, Essa regra do octeto, lembra que você aprendeu comigo a distribuição eletrônica? Lembrou, Sem pão dá fome. Beleza. Veja só. Pela distribuição eletrônica de Lewis, nós vimos que... você lembra, 1s, 2s e assim sucessivamente, que os subníveis são S, P, D, F, sem pão dá fome. Lembrou, Beleza. A regra do octeto, tá? Vocês vão aprender ela. O que isso quer dizer? Cara, no meu último nível, eu tenho que ter 8 elétrons. Emerson, mas no último tem 2, nos penúltimo tem 8. Quem que fica? Então a gente vai aprender, por exemplo, esses tipos de regra. Vamos falar sobre ligações iônicas, tá? Essas ligações iônicas são ligações que são através de doação de elétrons, tá? Vamos falar sobre transferências de elétron, como acontece essa transferência de elétron, que está dentro das ligações iônicas. Vamos falar sobre compartilhamento
compartilhamento de elétrons, tá? Que também é chamada de ligações covalentes, cara. Vamos falar também sobre ligações metálicas. Tranquilo? Então vamos aprender essas ligações metálicas. É um mar de elétrons. Lembra lá que eu mostrei para vocês em sala, né? Peguei algumas pessoas e mostrei, por exemplo, ligações iônicas covalentes. Então nós vamos entrar um conceito mais a fundo. Beleza? Vamos embora. Vamos falar um pouco sobre a introdução, né? Nosso capítulo. Então, ó, ao analisarmos uma estrutura substância, notamos que é constituída por molécula. Essa constituição de moléculas formada por átomos é que vai dar o tipo de ligações, tá? Essas ligações são chamadas de ligações químicas, tá? Essas ligações químicas são duas questões que surgem em referência para o conceito. A primeira é o porquê os átomos necessitam, né? Por que essas ligações acontecem? Porque os átomos necessitam interagir e precisam formar moléculas novas. Beleza? Veja, dentro das ligações químicas, eu quero que você lembre disso aqui, tá? Teoria do octeto, tá? Oct, esse nomezinho aqui, oct. Esse oct significa 8, tá? Nós vamos aprender, por exemplo, que um carbono é met, 2 carbono é et, e assim sucessivamente. Quando chega em 8, é oct. Oct, beleza? Esse oct é 8. É meio que dizer a teoria do 8, beleza? Essa teoria dos 8, isso quer dizer que, basicamente, a região central, que é chamada de núcleo, né? Você tem um átomo, ele é constituído no seu núcleo, aqui por prótons e nêutrons, beleza? Onde estão os prótons e os nêutrons. E a periférica, essa região que está aqui, ó, ao redor do núcleo, é chamado de eletrosfera. Essa teoria do octeto vai dizer, cara, nessa eletrosfera aqui, na última camada, eu tenho que ter 8 elétrons. Beleza? E eu vou te mostrar mais na frente o que é. É claro, né? Tem algumas, por exemplo, alguns conceitos, por exemplo, alguns elementos eles são estáveis, tá? Esses elementos estáveis, deixa eu aqui mostrar para vocês uma tabela periódica, tá? Vamos lá. Aqui para vocês. Deixa eu tirar esse bichinho daqui para o lado. Tabela periódica. Vamos aqui na tabela periódicas. Essa aqui, ó. Eu quero que você pegue a sua tabelinha aí, beleza? O que isso quer dizer? Os gases nobres, eles estão aqui na última, tá? Esses carinhas aqui, cara, ele não necessita de nada, pô. Ele é nobre. Lembra lá? Você aqui mora em Barreiro, aqui mora em São José, aqui mora em Maragogi, aqui mora em Peroba, mas quem tá aqui, ó, é nobres, mora em Barreiros, né? Então, esses caras aqui, eles não necessitam, porque eles já estão estáveis, tá? É isso que a teoria quis dizer, beleza? Vamos voltar lá. Posto isso, esses caras são considerados estáveis, tá? Esses estáveis aqui é que vai dizer, por exemplo, os gases nobres. Eles são caras que já são estáveis, não necessitam de elementos. Eu vou explicar isso mais profundo mais na frente, né? Por exemplo, ó, tem os gases nobres, né? Os gases nobres, você tem o hélio com 2 elétrons, ele já está estável, mas os outros, neônio, argônio, né? O xenônio, o randônio, são caras que tudo no seu último nível, ele já tem 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Essa obedece à teoria do octeto, tá? Como assim, Emerson? Vê só. Um exemplo, por exemplo, numa formação de íons, tá? Os íons são divididos em cátion e em ânions. Os cátions são positivos e os ânions são negativos. Tranquilo até aí. Tranquilo.
Vamos lá. Os íons, por exemplo, como acontece a formação dos íons? Tá aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, como vai acontecer o sódio. O sódio, o número atômico do sódio é 11 na tabela periódica. Você vai olhar na tabela periódica, tá lá, número atômico tem lá 11, né? Aí você pega e faz a distribuição, obedecendo o diagrama do Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Emerson, não estou lembrando do diagrama do Linus-Pauling. Fica aí que eu vou te mostrar. Vamos voltar para aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Diagrama de Pauling. Linus Pauling. Pô, olha para cá. O diagrama do Linus Pauling. O que é que acontece? Você tem nesse caso a distribuição 1s2, 2s2, você volta para o início, né? 2p6, 3s2, volta novamente para o início. 3p6, 4s2, volta novamente para o início, tá? 3d10 e assim vai distribuindo até chegar quando, por exemplo, no sódio, seria nesse caso 11, tá? Se você esqueceu, eu sempre mostrei para vocês que era o seguinte, ó, 100, 100 pão, 100 pão dá 100 pão dá fome. E só é descendo. 100 pão dá fome, repetiu. Aí agora eu vou ficar 100 pão dá. 100 pão dá. Excluo mais um, 100 pão. E assim isso continuaria, tá? Cada vez mais, mas é o suficiente para a gente fazer a distribuição, esse diagrama de Linus Pauling. Vamos voltar lá novamente, beleza? O cara pegou o número atômico aqui, ó, do sódio, tá? Pegou o número atômico do sódio, número atômico 11, e fez, nesse caso, a distribuição eletrônica, cara. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Observe comigo, por exemplo, observe comigo esse cara aqui, ó. 2 com mais 2 aqui, 4, com mais 2, com mais 6, né? Dá 10, com mais 1, 11. O número atômico 11. Fiz a minha distribuição eletrônica. O que é que aconteceu? Observe, cara, que no meu último nível eu só tenho um único elétron. Olha lá aqui em cima. Tem um único elétron. Para aí. O meu penúltimo subnível, cara, tá aqui, é o 2. É claro, um é o primeiro nível, 2 é o segundo nível e o penúltimo. Cuidado para fazer assim, 1 nível, 2 nível, 3 nível, 4 nível. Não, cara, é um nível. Aqui só é 2, tá? Então eu tenho um segundo nível, beleza? Então eu tenho no primeiro nível 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 1, 11. Beleza. 11 é um número atômico. Aí você conta comigo aqui agora, ó. 2 mais 6, 8. 8 elétrons. É 8 elétrons, obedece à regra do octeto. Isso mesmo, no octeto. Então vamos lá. Eu não preciso disso aqui, ó. Eu vou pegar esse carinha aqui e vou fazer a doação. Isso quer dizer o quê? Você tem um sódio, tá? O que você tem aqui? Você tem um sódio. No primeiro nível, ele tem um elétron. No segundo nível, ele tem 8 elétrons. No último nível, ele tem um elétron. Que ele disse, cara, eu não preciso desse elétron aqui. Eu faço uma doação desse elétron, tá? Quando eu faço a doação desse elétron, eu excluo essa camada, fico somente aqui, ó, com meus 8 elétrons. Tranquilo, não é? Beleza. Vem comigo. Deixa eu voltar aqui. Ele exclui esse elétron, beleza? E fico só com 8 elétrons na última camada. Tranquilo. Por exemplo, essa é a ligação, gente, por exemplo, do NaCl. Ele não vai precisar, ele pega doa para o Cl. Nesse caso, o Na fica mais porque ele perdeu elétron. Elétrons têm carga negativa. Se ele perde carga negativa, ele fica positivo. E o cloro fica com carga negativa porque recebeu carga negativa. Aí fica Na mais porque perdeu um elétron. Um elétron, se ele perdesse 2, seria Na2 mais, tá? E Cl menos. Tranquilo? Porque o Cl recebeu um elétron. Tranquilo? Se ele recebesse 2 elétrons, ficava 2 menos. Tranquilo? Vamos avançar. Vamos avançar aqui.
Cara, esqueci de apagar, ficou registrado, mas tranquilo. Até aqui você entendeu. Beleza. O que que acontece aqui, ó? Esse cara ficou com 8 elétrons. Olha aqui. 2 com mais 6, 8 elétrons. Tranquilo? Então, nesse caso, ele vai possuir 11 prótons, que cada elétron vai ter o seu próton, beleza? Ele vai ficar com 11 prótons, porque é a quantidade de elétrons inicialmente, mas nesse caso vai ficar com quantos elétrons? Com 10 elétrons. Por que 10? 6 mais 2, 8, com mais 2 aqui, 9, 10. Beleza? Então tem carga de cátion 1 mais. Esse mais aqui, ó, gente. Esse 1 mais que está aqui, ó. Por quê? Porque ele doou um elétron. Tranquilo? Tranquilo, Emerson. Vamos avançar? Vem comigo. Pronto. O cloro. Vamos, já finalizamos o sódio, beleza? O sódio ficou com Na+, porque doou um elétron. Vamos agora ver o cloro. Observa o cloro, cara, aqui. Você vai na tabela periódica, foi lá na tabela periódica, olhou, número atômico 17, tranquilo? Número atômico 17. Observou o sódio. Tranquilo, número atômico 17. Faz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Fez a distribuição eletrônica, tranquilo. Fez a distribuição eletrônica. O que é que eu vou fazer agora? Contar. 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17. Aí tu diz, para aí, Emerson, vamos lá no diagrama. Observa aqui, ó, observa. 3p5. Aí você vem aqui de, pô, Emerson, 3p5. Para aí, Emerson. Esse 3 não é 3p6, porque o subnível P não cabe 6 elétrons. Aí vamos voltar lá. Por quê? Porque, gente, eu só quero 17, cara. Eu não quero mais que isso. Eu só quero 17, que é um número atômico, tá? Por isso que eu só coloquei, eu excluí daqui um elétron, porque eu só quero 17. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com 5, 17. Beleza? Para comprovar aqui, ó, 17 minutos que já estava marcando. O que isso quer dizer, Emerson? Ó, ele tem quantos níveis de energia? 1, 2, 3. Então, o cloro, teoricamente, né? Ele tem o cloro, imagina esse cloro aí, e ele tem 1, 2, 3 níveis. No primeiro nível aqui, ó. No primeiro nível, vou desenhar ele aqui. No primeiro nível, ele tem quantos elétrons? 2 elétrons. No segundo nível, Emerson, ele tem 2 com mais 6, 8 elétrons. No último nível aqui, Emerson, que é do terceiro nível, ele tem 5 com mais 2, 7 elétrons. Eita, Emerson, para chegar a 8 ele só precisa de quê? De 1. E quem vai doar 1 para ele? O Na, beleza? Foi o Na, o do Na andou 1, aí o elétron, cara, entra aqui, beleza? Do Na, e formando esse último subnível com 8 elétrons. Por isso, o Na que perdeu um elétron fica positivo e o Cl fica negativo porque recebeu um elétron. Tranquilo, né? Fácil demais, pô. É mamata. Olha o que eu tinha te dito, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui o que eu tinha te dito, tá? Então, ele agora vai ficar como, Emerson? Ele vai ter 17 prótons, porque no início eram 17 elétrons, beleza? Mas vai ter nesse caso 18 elétrons. Por que 18 elétrons? Porque ele recebeu um do Na+, que fez a doação para ele. Tranquilo, não é? É bem tranquilo. Com isso, gente, eu formo uma ligação NaCl, Na+, Cl-, eu formo cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha. Cara, eu já vi um assunto massa, mas igual a esse, nunca vi. É o que aconteceu lá, eu te expliquei aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Que tipo de ligações é aquela? Emerson, aquele tipo de ligações é formada de ligação iônica, gente. Ligação iônica, essa ligação é muito foda. Porque essa ligação é muito top.
Esse tipo de ligação, ela é através de transferência de elétron, tá? A transferência de elétron também pode ser chamada de doação de elétron. A ligação como é que fica? Na mais Cl menos, beleza? Porque ele fez a doação de elétrons, tá? Beleza? Aqui, ó. Lembra lá que eu disse que o cloro tinha quanto no seu último nível? Conta aí quantas bolinhas tem, azul. 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6 e uma 7. E o Na tinha quanto? Uma. Ele pega e faz a doação para o cloro. Nesse caso, o cloro fica com 8, beleza? E ele fica com uma carga menos de elétron. Fica Na mais Cl menos, formando, nesse caso, uma ligação iônica. Emerson, o que caracteriza a ligação iônica? Transferência ou doação de quê, gente? De elétrons. Tranquilo? Tranquilo, garotada. Posso seguir? Pode, Emerson, com certeza. Olha o que acontece, por exemplo, aqui, ó. Ele vai estar nessa forma, tá? Aquelas gotinhas, aquele granulado de sal. Ele vai estar nesse tipo de formação, tá? Vocês têm as partes que são sódio, que são essas bolinhas mais amareladas, e você tem o restante formado por cloro. Tranquilo, gente? Tranquilo, Emerson. Temos, por exemplo, aqui exemplos, né, de outros tipos. Observe esse exemplo aqui, ó. Uma formação do cálcio, né, com oxigênio. O óxido de cálcio, né? A formação, por exemplo, aí. Como a fórmula iônica apresenta menor proporção, existem os cátions e os ânions presentes. Ele pega e monta a formação dos óxidos de cálcio. O que é que ele fez? Ó? Fez a distribuição do oxigênio e mostrou que esse cara ficou com 6 elétrons, tá? Na distribuição do cálcio, ele mostrou nesse caso que esse cara tinha 2 elétrons. Esse tem 2, esse tem 8, esse 8 é Shen. Esse tem 2 e esse tem 6. Esse cara para 8 precisa de 2. Esse cara para 8 precisa de 6. Então é mais fácil esse fazer a doação para aqui e esse cara ficar. Aí esse cálcio aqui, ele fica com o seu último subnível, o anterior, com 8 elétrons. E esse fica com o último nível aqui, com 8 elétrons. E todo mundo vive feliz para sempre. Tranquilo. Tranquilo, Emerson, né? Existe também, gente, em que 2 elementos, por exemplo, ele pode fazer a doação, tá? Por exemplo, o sódio, como ele só pode doar um, como você mesmo viu, ele só tem um único elétron na última camada, eu precisaria, nesse caso, de 2 sódio para formar a ligação com o oxigênio. Doação de elétrons seria, nesse caso, através de transferência de elétrons. Tranquilo, né? Beleza. Depois vamos falar um pouquinho sobre ligações covalentes e ligações metálicas. Gente, encerramos por aqui. Aguardem, porque tem muito mais coisa. Forte abraço do seu professor do coração, Emerson Silva.